Uma série que simplesmente estourou quando ela saiu foi o Round 6, que é uma série muito legal, mas eu confesso que eu não assisti a segunda temporada. Por quê? Porque eu gostei tanto da primeira que eu achei que a segunda ia ser meio porcaria. Mas enfim, neste vídeo você vai fazer junto comigo a abertura da série, que é bem rápida, mas é bem estilosa. Olha aí, ó. Para isso, a gente vai usar o After Effects. Então já abre o seu After Effects pra gente começar. Com o After Effects aberto, o que você vai fazer? Você vai clicar nessa opção aqui, ó, chamada New Composition. No Composition, você vai criar um espaço de tempo, assim, um espaço, uma área para você trabalhar dentro do After Effects. Aqui na opção de Composition Name, a gente pode colocar o nome da série, que eu vou deixar bem bonitinho, de Squid Game. Você pode colocar Round 6 também, mas eu tô fazendo meio que Squid Game, que teoricamente é o nome da série, só que internacionalmente. Acho que é assim. E aí eu tenho a opção aqui embaixo, ó, de qual é a largura da área que a gente vai fazer, qual o tamanho do nosso vídeo, né? Qual a largura do vídeo e qual que é a altura desse vídeo. Para isso, eu vou usar essas medidas de 1280 por 720. Se você quiser fazer tamanhos maiores ou menores, pode, não vai fazer muita diferença. Mas esse é um tamanho de vídeo que ainda é aceitável. Mas que tamanho é esse? Esse é o tamanho conhecido como HD. Tem o HD, tem Full HD, tem 4K, tem 8K, 40K, 70K. Mas esse aqui é só HD, que é um tamanho que funciona bem por enquanto também. Então coloca aí, ó, 1280, 720. Coloca 24 quadros por segundo, que geralmente é uma sensação não muito rápida do vídeo mexendo, que eu acho que funciona bem. E na opção de Duration, a gente vai usar 3 segundos. Ô professor, peraí, como é que eu sei que são 3 segundos isso aqui, ó? Presta atenção na sequência da esquerda para a direita. Aqui você vai ter, ó, o primeiro 0 significa horas, o segundo significa minutos, o terceiro significa segundos e o último significa quantas imagens. Então, para cada 24 imagens, você tem 1 segundo. Então, você vai colocar 3 segundos exatamente aqui, ó. Se você quiser também, você pode fazer assim, ó. Vem aqui, seleciona tudo, coloca 0300 e aí automaticamente, ó, ele vai colocar 3 segundos, beleza? Beleza, professor! Então agora você clica em OK e a gente já tem esse espaço para trabalhar dentro do After Effects. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o nosso texto. Para fazer o texto, o que eu vou fazer? Eu vou lá na internet e você pode buscar por Squid Game. Eu até escrevi errado, coloquei Squid Game. Então coloca Squid Game Font e tem um site bem legal que é esse site aqui, ó, da fonte. Se você clicar aqui, ó, em Game of Squid Fonts, você vai ter, na verdade, a mesma fonte que é usada na série. É só você clicar nesse botãozinho do lado aqui de download e instala essa fonte no seu computador. Eu não quero usar outra fonte. Então, dá pra você usar outra fonte aqui também, mas a fonte da série ela é muito legal por conta disso, porque ela tem umas partes bem retas, né, que a gente vai usar para esticar e fazer uma animaçãozinha simples. Então, se você usar a mesma fonte, vai ser mais legal, tá bom? Outra coisa importante é, aqui eu estou usando o After Effects na versão 2026, mas se você não sabe nada sobre o After Effects, seja 2026, 2025, 2024, não importa. O que você faz? Clica no card aqui em cima, porque tem um tutorial que eu explico as coisas mais básicas do After Effects. Aqui eu não vou explicar, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Aqui eu vou focar mais na ideia da abertura Squid Game. Mas se você quiser, clica no card para você aprender as coisas mais básicas do After Effects. O tutorial está maravilhoso. Você pode assistir agora ou assistir depois também, você que sabe. Então vamos lá, para escrever o texto, é só você vir na parte de cima e você clica na ferramenta de texto, que é essa aqui. Clica na tela e eu vou digitar aqui, ó, Squid. E automaticamente, quando eu digito Squid, eu não vou colocar Squid Game tudo junto, tá? Eu vou escrever só Squid e vou separar o game em outra camada. Então o que você vai fazer? Terminou de escrever, você vai selecionar essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de seleção, e você pode posicionar um pouquinho mais no meio da tela aqui, ó. Pronto. Lembrando que quando você estiver digitando, se você... Peraí, professor, como é que eu faço para saber qual é a fonte que eu tô usando? Então é só você vir aqui, ó, no painelzinho de Properties, onde você tem a opção chamada Text. Em Text, você pode escolher a fonte. Aqui eu tô usando a fonte Game of Squids, que é a fonte da série, tá? Então só você colocar aqui esse mesmo nome depois que você baixar a fonte e instalar no seu computador. Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esta camada, clicando sobre ela, e eu vou lá em cima na opção de Edit, e você clica aqui, ó, em Duplicate. O Duplicate vai duplicar. Então eu vou ter 2 vezes a mesma coisa. Então qualquer uma das camadas aqui, ó, pode ser a de baixo, pode ser a de cima, tanto faz, seleciona e move um pouquinho para o lado aqui, ó, arrastando para cá. Com a ferramenta de texto, a gente vai clicar e segurar assim, ó, arrastando, selecionando tudo, e eu vou digitar Game. Pronto, é só clicar lá em cima na ferramenta de seleção e tá aí. A gente colocou o nosso texto bonitinho na tela. Só que o texto, ele geralmente tem uma coisa que é assim, ele tem uma junção aqui, ó. Então junto com esse Q e o G, eles meio que são juntos. Então a gente vai selecionar essa camada Game e eu vou subir um pouquinho. Lembrando que quando você for arrastar, por favor, use a ferramenta aqui de seleção, tá? Então com essa ferramenta aqui, você consegue mover os elementos. Se aproxima um pouquinho e move o Game para encostar esses cantinhos assim, ó, para ficar bonitinho. Deixa assim não, tá? Deixa assim de uma forma que eles encontrem direitinho ali os cantinhos. Se quiser, você pode usar as suas setas do teclado também, ó, para cima e para baixo, para esquerda ou para direita, para ir ajustando
arrastando para lá ou para cá. Legal, do jeito que tá aqui, tá ótimo. Só que não é legal você deixar o Squid Game meio que bagunçado na tela. Coloca ele assim, meio que no meio. Para isso, com a mesma ferramenta aqui, você pode clicar e arrastar numa área vazia, formando um quadrado assim, ó. Então aí você vai selecionar todo esse texto e aí você pode clicar sobre qualquer um deles e posicionar onde você quer. Não vai soltar no canto aqui. Coloca mais ou menos no meio aqui, ó. Visualmente onde você acha que tá, no centro da tela. Show! Eu acho que aqui já está ótimo. Próxima coisa, aqui tem uma coisa que é uma paradinha, um pequeno charme que tem nesse texto, que são alguns elementos que ficam na parte de trás. Então na parte de trás você tem aqui como se fosse um círculo redondo aqui escuro, aqui você tem uma parada aqui meio escura também como se fosse um triângulo e aqui você vai ter um retângulo. A gente vai fazer esses elementos agora. Ah, professor, mas como é que é difícil? É fácil demais. Vai lá em cima, ó, e seleciona essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de retângulo. Só que ao invés de clicar nela, você vai clicar e segurar e você pode selecionar algum outro elemento, como o Ellipse Tool, que faz uma bolinha. Só que presta atenção, você não vai deixar nenhuma camada selecionada. Então clica aqui embaixo, ó, para não selecionar ninguém. E agora sim você pode clicar e arrastar na tela, ó, e fazer um círculo mais ou menos aqui. Ao terminar o seu círculo, se ele ficou meio errado, sei lá, ficou na posição estranha, seleciona a camada do círculo aqui. Aí você pode vir do lado direito no painelzinho de Properties e mudar as opções aqui de Size. Então no Size, ó, você pode desmarcar essa correntinha aqui e você pode aumentar, ó, esse círculo mais pra cá ou mais pra cá, até ele ficar um tamanho um pouquinho, quase do tamanho do Q, da letra Q, né? Um pouquinho ali nessa questão aqui. Ele não tá certinho alinhado, mas não tem problema. Você vai pegar essa camada aqui, que é o círculo, clique e arrasta e solta debaixo de todas. Pronto. Então agora esse shape ficou lá atrás e dá a impressão que ele preencheu certinho essa parte. Vamos fazer isso para as outras camadas também. Não seleciona nenhuma camada, vai lá em cima no círculo, clique e segura e vem agora no Rectangle Tool. E aí me aproximando da letra E, eu vou clicar e arrastar e fazer um retângulo tipo aqui, ó. Aqui fica meio difícil de saber se ele ficou muito para a direita ou muito para a esquerda. Então, mesma coisa. Pega essa camada aqui, que é a camada do retângulo, e joga debaixo de todas e dá uma olhadinha se tá certo. Se não tiver certo, seleciona ela, que é esse Shape Layer 2, e usando as setas do teclado você pode posicionar para sua esquerda ou para a direita. Só que tem uma parada aqui que é o seguinte, eu já vou falar logo, tá bom? Eu gosto muito do After Effects, mas tem umas coisinhas nele aqui que é meio chata. Por exemplo, se eu quiser alinhar perfeitamente essa parada aqui, para eu conseguir enxergar isso, fica um pouco difícil. Por quê? Porque existe esse elemento aqui, ó, que são essas bordas que mostram qual é o elemento que está selecionado. Tá vendo isso? Tô vendo! Então o que eu vou fazer? Eu vou lá em cima na opção aqui, ó, de View, e em View eu vou colocar essa opção aqui, ó, chamada Show Layer Controls. O atalho é Ctrl Shift H, então eu vou desativar. Agora eu ainda consigo selecionar essa camada. E usando as minhas setas do teclado, ó, eu posso jogar mais para a esquerda ou mais para a direita. A ideia é ficar meio que alinhado. Não deixa assim não, ó, porque ele vai passar do ponto e aqui ele vai ficar antes de onde deveria. Então joga aqui um pouquinho para a direita, de forma que ele fique alinhado com o elemento. Fez isso? Fiz, professor. E agora? Agora eu vou em View e coloco Show Layer Controls também. Então toda vez que essa paradinha te atrapalhar, é só você ativar essa função aí. Só uma pausa para tomar um gole d'água, porque é muito importante a gente se hidratar, não é verdade? E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o último elemento aqui, que é um triangulinho, que fica aqui. Para fazer isso, clica aqui em cima no retângulo, clique e segura, coloca essa opção aqui de Polygon Tool. O Polygon Tool, quando você clica e arrasta, ó, ele vai criar um elemento. Calma, ainda clicando e arrastando, você pode usar as setas do teclado. Quanto mais você pressionar a seta para cima, ó, mais ele cria outros lados, que é esse elemento aqui. Se você colocar muitos lados, ele vai acabar virando um círculo também. Então eu vou clicar e arrastar e jogar tudo para baixo até ele fazer um triangulinho. Conforme você arrasta, depois que você usou as suas setas, né? Então eu fui lá, eu coloquei uma seta, tudo para baixo, virou um triângulo, beleza? Beleza, professor, agora. Agora não solta o clique ainda. Segura a tecla Shift, ó. Aí ele vai deixar isso aqui alinhadinho, bonitinho. Agora você solta o seu clique e você solta o seu Shift. Beleza, vem com a ferramenta de seleção e move ele para que ele fique mais ou menos naquela mesma posição. Na ordem das camadas, vou soltar embaixo de todas e se precisar, usa lá o Show Layer Controls para você deixar alinhadinho na parte de baixo. Maravilhoso, tá lá. A gente já fez teoricamente o nosso logo, né, que seria o nosso texto aqui dos nossos elementos. Seria meio que um logotipo, né, porque seria o logo, mas o logo é feito de texto, então seria um logotipo. É um grande dilema se é logo ou se é logotipo. Mas enfim, tá? A gente fez a identidade teoricamente visual aqui da nossa série. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso animar essas linhas do texto, que são essas linhas, por exemplo, do S, né? Como se ela estivesse esticando um pouco mais, a do G que estica um pouco mais, a pontinha do meio do E que vai esticar um pouco mais e a letra U que também vai esticar um pouco mais. Só que do jeito que tá aqui, não dá. Eu preciso converter as camadas de texto para que elas sejam camadas de shape, que são camadas que eu consigo fazer essas modificações. Então faz o seguinte, ó. Clica na camada Game com o botão da direita e vem nessa opção aqui chamada Create. Em Create você coloca Create Shapes from Text. Então eu vou criar shapes a partir do meu texto. Presta atenção numa coisa importante.
Ao fazer isso, você vai ter duas camadas do texto. Essa camada game aqui, ó, que tá com essa letra T, é a camada original. Não preciso mais dela, eu vou simplesmente deletá-la. Se você não quiser, não, mas eu quero manter essa camada, porque vai que eu faço alguma besteira, eu quero voltar. Então beleza, você pode manter essa camada aqui se você quiser, mas eu vou deletar. E aí eu vou ter essa aqui chamada Game Outlines. Essa aqui eu não consigo mais alterar o meu texto. Ela agora eu só consigo modificar os formatos, consigo puxar o M, o E, o A e assim por diante, mas não consigo mais mudar o texto, tá? Mas eu preciso fazer isso, porque senão eu não consigo animar o meu texto. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o Squid. Vem no Squid aqui, botão na direita, Create, coloca Create Shapes from Text. É a mesma coisa. Vai ter esse texto aqui embaixo, eu vou deletar. Só que visualmente aqui tá meio bagunçado. Então eu vou clicar aqui, ó, nessas setinhas, dessas camadas de shape, só para esconder isso aqui, deixar tudo bonitinho, fechadinho. E eu vou selecionar a camada Game, segura Ctrl e clica na camada Squid para selecionar as duas. E esse quadradinho do lado aqui, ó, só pra gente saber que são camadas diferentes, eu vou clicar e colocar uma outra cor que não seja a mesma cor que o shape tá usando. Então eu posso colocar, sei lá, um green, talvez, ó. Então fica lá, eu sei que essas duas são texto e essas três aqui embaixo são os shapes, beleza? Beleza, professor? Então vamos embora agora. Eu vou fazer o seguinte, ó, para animar o S, o que a gente pode fazer? Você pode vir na camada Squid, que é onde tem a letra S, clica nessa setinha do ladinho aqui, ó, e você vai ter Contents. Dentro de Contents você tem as letras, que ele automaticamente já converteu. Então cada um desses elementos aqui, ó, eles correspondem ao quê? A uma letra específica. Então a letra S, Q, U, I, D e assim por diante. Dentro do S aqui, ó, na setinha do lado, eu vou ter de novo mais um S. E dentro do S eu tenho essa opção chamada Path, tá vendo? Tô vendo, professor. Esse Path corresponde qual é o formato da letra S. Então eu vou pegar aqui a minha agulha, ó, vou deixar exatamente no tempo 0 e vou criar um keyframe aqui, ó, desse path do jeito que tá. Vou lá pro tempo final aqui, ó, arrasta minha agulha tudo pra direita e eu vou criar mais um aqui. Só que presta atenção. O primeiro dá pra gente clicar aqui no reloginho, só que os outros keyframes, 2, 3, 4, eu preciso clicar nesse símbolo do lado. Se eu clicar no reloginho, eu vou apagar o primeiro e eu não quero isso. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse carinha. Pronto, fiz isso aqui. O que eu vou fazer? Esse aqui do final, eu vou deixar do jeito que tá, mas o primeiro aqui, ó, eu vou arrastar a minha agulha tudo pro tempo 0, e aí usando a ferramenta de seleção, presta atenção, eu vou clicar e arrastar aqui, ó, pegando esses dois pontinhos, que são os dois pontinhos que correspondem ao cantinho da letra S. Agora você pode clicar em cima de qualquer um dos quadradinhos, ó, e mover para sua esquerda ou direita. Quando você move, dá para você mover sem querer para cima e para baixo, e não é o que a gente quer. Então, ao clicar e arrastar, ó, segura a tecla Shift, ó. Aí ele não deixa você subir e descer, então diminui um pouquinho, mais ou menos pra cá. Então a gente vai ter isso aqui, ó, do tempo 0... Opa, peraí, isso aqui era pra ser uma seta, agora sim. Do tempo 0 até o final, ó, a perninha do S vai simplesmente aumentando de tamanho. Se você deixar a sua agulha aqui, ó, no tempo 0 e pressionar espaço, olha só. Então a gente vai ter essa animaçãozinha do S rolando bonitinho. Vou fazer a mesma coisa com os outros elementos. Vem no tempo 0 aqui, vai na outra letra que a gente tem, eu até vou fechar essa letra S, porque tá muito bagunça visualmente. Entra na letra U, vai no U de novo, pressiona o reloginho no tempo 0, vai no tempo final e cria mais um keyframe, clicando agora neste símbolo. Aqui eu vou fazer o seguinte, o tempo inicial, eu acho que tá bom essa letra U. Talvez eu pudesse até só diminuir um pouquinho mais, tá vendo? Então eu vou ficar no tempo inicial aqui, ó. Posso até deixar a minha agulha em cima do primeiro keyframe e clicar no keyframe para ativar as opções desse carinha aqui. Seleciono os dois pontinhos de cima e arrasta com Shift só um pouquinho para baixo. No tempo final agora, a gente vai vir nesses dois pontinhos e jogar um pouco para cima. Então o que a gente tem do tempo 0, ó, ele tá um pouco mais recolhido e no tempo final ele simplesmente esticou um pouco mais. Mesma coisa nos outros elementos embaixo. Eu vou vir agora, só que uma coisa importante, não é? Essa era a camada Squid, agora tem que ir na camada Game. Então no Game aqui é a mesma coisa, você pode entrar aqui nas opções, eu vou no Contents e eu vou um pouco mais rápido, tá? Vou ficar no tempo 0 aqui, vou dentro do G, já vou no G e pressiono aqui o reloginho de Path. Já vou na letra E também, só que presta atenção aqui numa parada. A letra I, ela meio que é o seguinte, como ela tem dois elementos que são formas, ela tem esse formato aqui e ela tem esse formato aqui do lado de fora, então ela tem dois E's. O que você vai fazer? Você vai ter que achar qual é qual. Então você pode vir no olhinho do lado aqui, ó, e ao você clicar no olhinho e tirar, a gente sabe que esse primeiro E aqui de cima corresponde àquele pedacinho ali, e esse E de baixo corresponde àquele bloco inteiro. Então a gente vai vir onde? No primeiro E. Então entra nesse primeiro E e cria um reloginho aqui de Path. Pronto, automaticamente, ó, eu acho que tá bom, do jeito que tá isso aqui. Então eu vou lá pro tempo 0 e vou criar de novo aqui, ó, um keyframe desse Path da letra E, e aqui um pouquinho mais pra cima, ó, eu vou criar da letra G. Então criei os dois, tá? Tempo 0 e o tempo final. No tempo final, que é onde a gente tá, eu vou clicar aqui, ó, e selecionar esses dois pontinhos do G e puxar um pouquinho mais pro lado, tentando seguir um pouquinho desse alinhamento que ele tem mais ou menos pra cá. E na letra I, mesma coisa, eu cliquei, arrastei, puxei pra cá. Então olha só que nós temos tempo 0 e tempo final, onde você tem já essas perninhas todas se esticando, como se fosse, sei lá, um vírus se espalhando na tela. Eu poderia ter pensado numa outra coisa mais bonitinha, mas eu acabei pensando
no vírus. Não sei porquê, mas vamos seguir em frente. Muito bem, os nossos textos estão finalizados. Graças a Deus, ao universo, a tudo que é de bom nesse mundo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o background, que é aquele fundo meio rosa, né? Magenta, uma cor meio específica. Então eu vou lá em cima na opção de Layer. Em Layer a gente vai na opção de New. Em New você coloca essa opção chamada Solid. Se você for um aluno avançado e falou, professor, eu não quero ir nos painéis, eu quero usar o atalho. Beleza, pressiona Ctrl Y. Ctrl Y é a mesma coisa que Layer, New, e você clicar aqui em Solid. Aqui nas opções das cores, ó, é só você clicar nesse quadradinho e você pode colocar esse mesmo código que eu tô colocando aqui, ó, que é esse código D71C5C. Eu acho que eu falei certo. Se eu tiver falado errado, o que você faz? Pausa o vídeo e coloca os mesmos caracteres que tem aqui. É só pressionar OK. Não esqueça, por favor, de clicar em Make Comp Size. O Make Comp Size faz com que o tamanho dessa cor que a gente está criando seja o tamanho da nossa composição, que é 1280 por 720, beleza? Beleza, professor? Então dá um OK e pronto. Só que na ordem das camadas, essa cor está em cima de tudo, então arrasta para baixo de todo mundo. Ó. Agora a gente consegue enxergar o texto em cima e o background embaixo, que é esse rosa bonitinho. Agora tem uma parada que é o seguinte, nessa imagem, nessa animação que a gente tem uma textura. Eu já deixei essa textura separadinha aqui nos arquivos que eu tenho. Só que por algum motivo, maluco da minha cabeça, eu esqueci de deixar separadinho para você. Então você pode ir lá na internet, você pode buscar aqui ó, por Texture Background. E aí dentro do background, vai na área de imagens. Em imagens, você vai achar um monte de imagens de texturas. Um site que eu usei aqui, que é um site que eu gosto muito, é o site do FreePic, mas você pode ir para qualquer outro tipo de site. Clica na textura que você quiser aqui, ó, acha uma textura bonitinha, clica sobre ela com o botão da direita e você vai colocar essa opção aqui, ó, de guardar imagem como. É só você salvar no seu computador. Eu salvei duas imagens diferentes, então eu tenho essa aqui, ó, que é uma textura um pouco mais, como se fosse alguém, sei lá, como se tivesse um carvão numa folha e alguém esfregasse assim com uma escova. E aí ele dá umas puxadinhas para baixo. E eu tenho essa outra aqui que não, que são só uns pontilhadinhos bonitinhos, tá? Salva duas imagens diferentes aí, bonitinhas, e já era. O que eu vou fazer? Uma vez que as imagens estão salvas, eu vou clicar e arrastar numa das texturas que eu tenho, tá? Não essa que tá meio raspado assim, ó. Essa outra mais simples. Vou arrastar para o painel de Project. Então clicou e arrastou, ó, e joga para cá. Lembrando que eu estou aqui no painel do Windows, tá? Se você estiver no Windows, é só abrir o seu Windows Explorer, que é esse botãozinho aqui embaixo, ó, que geralmente é essa pastinha. Aí você navega até onde você salvou as suas imagens todas aqui, e aí você vai lá e arrasta para dentro do After Effects. Se não conseguiu, fala, professor, eu não consegui fazer isso, cara. Eu tentei aqui, mas eu não sei como achar essas imagens. Então o que você faz? Vai no After Effects, lá em cima é File, File você vai em Import, você clica em File de novo. Aí é só você clicar duas vezes sobre a imagem que você tem. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa textura que eu tenho e vou jogar aqui embaixo nas camadas. Eu posso jogar onde eu quiser, embaixo de tudo, em cima de tudo, mas o ideal é em cima de todo mundo, só que em cima de todo mundo, debaixo do texto, certo? Então eu soltei aqui, ó. Automaticamente eu tenho a textura. Se eu ficar um pouco mais longe, você vai perceber que essa textura ela é gigante, tá? Mas vai depender da textura que você salvou. Essa que eu salvei, ela é enorme. Então eu posso vir aqui nas opções da camada, na setinha do lado, vai em Transform. E no Scale você pode clicar e arrastar e diminuir um pouco o tamanho da sua textura até onde você quiser. Aqui eu vou deixar um tamanho, ó, que ela não fique nem muito pequenininha assim, talvez um pouquinho tipo isso aqui, ó. Nem grande assim também, porque fica meio estranho. Então, meio que o meio termo aqui, ó, onde você enxerga umas texturas ainda e fica meio estiloso, fica bonitinho. Só que ao fazer isso, o que acontece? A textura meio que ficou o quê? Ela cobriu todo mundo, né? Toda aquela cor que eu tinha de background. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir na textura aqui, vou lá em cima na opção de Effect, depois eu vou na opção de Channel. Em Channel a gente coloca a opção de Invert. O que eu tô fazendo? Pegando as partes que eram escuras da imagem e deixando claras. E vice-versa. E agora eu posso vir aqui embaixo nas opções da camada e clicar nesse botãozinho aqui embaixo. Clicando nesse botão eu tenho essa opção chamada Mode. E na camada textura, dentro do Mode você vai clicar aqui na opção de Normal. E Normal a gente vai colocar essa opção aqui para Screen. O Screen, o que ele faz? Ele meio que vai conservar as partes mais claras da sua imagem e ignorar as partes mais escuras. Então olha só que legal. Agora a gente já tem um pouco de tudo, tá vendo? Então você tem essa textura que na verdade meio que ela cobriu boa parte do que a gente tem aqui na nossa imagem. Só tem um pequeno problema que eu fiz aqui, que tá meio errado, que eu fiz o seguinte, eu peguei a textura e eu coloquei debaixo do texto, tá? A gente vai pegar a textura e colocar em cima do nosso sólido. Pronto, agora tá certinho. Então vai ficar só a textura em cima de tudo. Se quiser, na camada textura aqui, ó, você pode entrar lá dentro dela e dentro de Transform você tem a opção de Opacity. Aqui ele tá como 100%, mas depende da sua imagem. Se a sua imagem for muito intensa a textura, você pode diminuir um pouquinho. Eu vou colocar um 70, ó. Então ele vai deixar a textura visível, mas não tão visível assim. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos animar os elementos. Por quê? Porque uma coisa que acontece com essa animação é que ela é baseada meio que em duas coisas, né? Ela tem os textos que vão se espalhando um pouquinho, igual um vírus, e você também tem aqui uma opção que é como se fosse um zoom. É como se eles se aproximassem da câmera ou como se a câmera se aproximasse deles.
Pense o que você quiser, a movimentação vai ser basicamente a mesma. Só que para fazer isso, em vez de animar cada uma das camadas, eu vou lá em cima na opção de Layer, New, você coloca a opção aqui de Null Object, ou vai no atalho, que é esse atalho meio maluco aqui, Ctrl Alt Shift Y. E aí automaticamente, ó, esse nulo, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as camadas que eu tenho debaixo dele, então clica nessa aqui, ó, segura Shift, clica na última camada, ou pode ser na última também, segura o Shift, clica na de cima, mesma coisa, tá? Mas eu vou nessa, segura o Shift, clica na última, e você tem este painel Parent Link, tá vendo? Tô vendo, professor? Então, clica no espiral de qualquer uma das camadas que você selecionou e arrasta para o nosso nulo aqui. Esse nulo eu posso até mudar o nome dele, porque acho que esse nome nulo 1 não é muito legal, então clica sobre ele com o botão na direita, coloca Rename, e no Rename eu vou dar o nome de controle câmera, que eu acho que fica bem legal. Agora você faz o seguinte, presta atenção, você vai ficar aqui no tempo 0, vai entrar nas opções da camada do nulo aqui, ó, dentro de Transform e vai criar um keyframe de Scale, tá? No tempo 0. Arrasta a sua agulha até o tempo 1 segundo, que é esse aqui, ó, e no tempo 1 segundo você pode aumentar um pouco essa escala. Eu acho que a gente pode colocar, sei lá, tava 100, eu vou colocar 120, acho que 120 tá legal, ó. Então olha só, ele se aproxima um pouco aos pouquinhos. Só que tem um negócio que é o seguinte, ele tá se aproximando, bonitinho e tal, só que a ideia aqui é se aproximar rápido e depois ir parando devagarzinho. Para fazer isso, você tem uma coisa maravilhosa que você pode fazer, que é o seguinte. Você pode vir aqui, ó, e abrir o gráfico de velocidade. Como é que funciona? Você vai clicar nesse botãozinho aqui em cima e vai clicar em cima da propriedade que tem uma animação, que no caso é a propriedade da escala. Aí você vem aqui, ó, nessa, presta atenção, isso aqui é importante, hein? Clica neste quadradinho aqui embaixo e você vai mudar para a opção aqui de Edit Speed Graph. Não é Value Graph. Value Graph vai ficar meio diferentão, coloca Edit Speed Graph, que é o mais convencional. Clica no quadradinho que a gente tem aqui, ó, que é o último quadradinho, esse segundo, e puxa essa bolinha aqui, ó, tudo para baixo até ela travar nessa linha pontilhada. Não passa dela não, ó. Vai dar uma travadinha ali, ó. Travou, puxa tudo para sua esquerda. O que isso faz? Quando essa curva está meio que para baixo aqui, quer dizer que a velocidade ela está meio que parando. Então isso quer dizer que esse momento de maior pico de velocidade aqui é onde você tem mais movimento. Então olha só que legal. Ele vai dar uma acelerada rápido, né? Acelerou bem rápido e aí depois ele vai meio que parando devagarzinho. Se quiser um efeito um pouquinho melhor, você pode ativar esse quadradinho aqui, ó, de todas as camadas de texto e shapes. Então clique e arrasta, ó, e ativa todos eles. Isso aqui vai criar um leve desfoque, tá vendo? Ó? Cria um leve borrão aqui nos cantinhos da imagem toda, conforme ela faz essa aproximação, e você tem já essa sensação bem legal. Se quiser, você pode fazer o seguinte ainda, desativar o gráfico de velocidade, ficar em cima desse segundo keyframe que a gente tem e ampliar um pouco mais, em vez de 120, uns 130 talvez, para ficar bem perto aqui da tela. Só que a ideia é ele se aproximar bastante, só que o Squid Game não fica tão grande igual ele está aqui. Então você pode vir aqui simplesmente, ó, e selecionar todas as camadas aqui, ó, do texto e dos shapes, e você pode diminuir um pouquinho. Para isso você pode selecionar qualquer uma dos cantinhos aqui, ó, clique e arrasta, segura o Shift, ó, e diminui. Só que ao diminuir, tá vendo? Ele faz uma cagada que aí ele mistura tudo de um jeito errado. Então a gente resolve isso aqui depois, tá? Mas o mais importante é isso, ó. Anima a escala de 0 até 130 e aí automaticamente ele deu essa animada dessa aproximação assim nos elementos. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou animar um outro elemento agora, só para que ele faça esse movimento aqui de se aproximar rápido, mas ele continue se aproximando só um pouquinho. Só que antes, presta atenção. Se você viu o gráfico de velocidade e falou, professor, o gráfico de velocidade, meu Deus, que loucura é essa? Ah, calma. Respira, calma, fica tranquilo. O que você pode fazer? Você pode clicar aqui em cima no card. Lá tem um tutorial que eu te explico tudo o que você precisa para entender sobre o gráfico de velocidade, que é uma das coisas mais importantes quando você cria animações. É com ele que as suas animações vão criar toda uma sensação mais profissional, mais realista, mais bonita. Então clica no card para você assistir. Você pode assistir depois também se você quiser, não precisa ser exatamente agora, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar outro nulo. Então eu vou de novo na opção de Layer New, tô indo um pouco mais rápido porque a gente já viu isso antes e vou clicar aqui em Null Object. E aqui, esse nulo 2, eu vou criar eu vou mudar o nome dele, tá? Botão da direita, coloca Rename e eu vou dar o nome de controle tudo. Se eu escrevi tudo errado. Agora sim. O que você vai fazer? Calma. Eu já liguei todas as camadas nesse controle câmera, certo? Certo, professor. Então agora eu vou pegar este controle câmera no espiral dele e arrastar para o controle tudo. Então o controle tudo vai controlar não só os elementos que a gente tem, mas vai controlar também essa câmera. Na verdade é meio que como se fosse uma ramificação, né? O controle câmera seleciona os elementos todos e controla eles, e o controle tudo controla a câmera. O que você faz? Vem no tempo 0, cria um keyframe aqui do controle tudo de escala. Então entra nele, vai dentro de Transform, cria aqui, ó, um reloginho aqui de escala, vai no tempo final e aumenta um pouquinho. Sei lá, tava 100.
Acho que uns 110. Então olha só que legal. Tem a primeira animação do nulo, que faz o movimento se aproximando, ó, e depois ele continua se aproximando bem lentamente aos pouquinhos. Eu acho que deu uma sensação tão legal, né? Deixa uma parada muito mais dinâmica. Então aquilo não para de se mexer. Isso é uma coisa que já faz uma diferença para algumas animações que a gente possa fazer. Agora eu vou fazer o seguinte, não sei se você lembra que eu falei que o texto talvez estivesse meio grande. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pressionar a tecla U sem selecionar nenhuma camada, e depois U de novo, só para recolher as camadas e ficar mais bonitinho. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar todas as camadas, Game, Squid e esses shapes que a gente tem, que são os elementos do nosso texto. Clica sobre qualquer um deles com o botão da direita e você pode colocar essa opção aqui chamada Pre-Compose. Eu vou dar o nome de título, porque é o nosso título, é só você dar um ok. Ao fazer isso, tem uma paradinha meio maluca que é o seguinte, ó. O nosso texto, ele meio que agora perdeu a conexão que ele tinha com o controle câmera. Então eu vou arrastar a minha agulha aqui, ó, até o tempo 0 e vou usar esse conector que eu tenho aqui, tá vendo, do Parent, para conectar onde? No controle câmera. Agora ele volta a funcionar certinho com essa aproximação que a gente fez, tá? Então estou selecionando os elementos de uma forma que onde eu tenha só uma camada que controle todo o meu texto e liguei ele no controle câmera para fazer esse movimento de aproximação como a gente já tinha feito antes. Agora eu posso ir talvez no tempo final aqui, ó, e eu posso diminuir um pouco o tamanho do título. Entra nas opções, vai em Transform e muda o Scale aqui um pouquinho. Sei lá, tava 100. Vou colocar um Scale aqui de uns 80, talvez, ó. Então ele tem aproximação, ó, e vai se aproximando um pouquinho, mas o texto está um pouquinho menor. Então quando chegar no final, quando ele se aproxima, ele não se aproxima tanto, né? Não parece que é um soco na cara de tão perto que está chegando esse negócio aqui. Agora vamos lá, vou fazer um pequeno ajuste aqui, que é fazer um pouquinho de desfoque nas bordas de tudo. Para isso, a gente pode colocar uns efeitos diretamente nas camadas, mas isso seria meio chato. Então eu vou lá em cima na opção de Layer, New, e você coloca a opção aqui chamada Adjustment Layer, ou vai no atalho Ctrl Alt Y. Se você quer... Não, eu sou um aluno muito avançado, eu quero o atalho. Coloca o atalho aí, Ctrl Alt Y, tá? Não tem problema. Faz o seguinte, essa camada de ajuste aqui, ó, deixa selecionada. Vai lá em cima em Effect, coloca essa opção aqui de Blur and Sharpen e vem aqui na opção chamada Gaussian Blur. O Gaussian Blur, o que ele é? Um desfoque. Ele vai desfocar tudo, vai dar um borrão todo. Só que eu quero que o borrão seja só nas bordinhas. Então a primeira coisa é controlar a quantidade de borrão. Aqui tá 25. Eu acho que poderia ser 10. Eu não quero tão desfocado assim. Agora presta atenção. Com a camada de Adjustment Layer selecionada, eu vou aqui em cima na opção, ó, dos shapes que eu tenho. Clique e segura. Pode ser um quadrado, pode ser uma elipse. Eu vou no elipse mesmo, ó. Clique e arrasta aqui, ó, e faz um círculo mais ou menos assim, ó, pegando uma área aqui da imagem. Se você fez o círculo falando, professor, meu círculo ficou aqui. Professor, meu círculo ficou aqui, mais para a direita, professor, ficou tudo torto. O que você pode fazer? Vir com a ferramenta de seleção, clique e arrasta aqui, ó, pegando esses quadradinhos que a gente tem nos cantinhos. E aí você pode mover. Uma vez que você selecionou qualquer quadradinho, ele te dá a possibilidade de clicar em cima de qualquer um outro e modificar do jeito que você achar interessante. Então é isso, é como se fosse um ovo aqui no meio da tela, um ovinho deitadinho. Se bem que esse ovo aqui estaria muito comprido, mas você entendeu, né? É uma bolinha meio amassada. Agora, quando você vir nas opções aqui da camada de ajuste, você tem essa opção de Mask, tá vendo? Tô vendo, professor. Vem aqui na opção e coloca Invert. O Invert faz o quê? Vai pegar esse desfoque e colocar do lado de fora. Só que quando você faz isso, ó, você percebe que fica uma marcação muito estranha aqui. Então eu posso entrar nas opções do Mask One, que é a minha máscara, e mudar esse Mask Feather. Aqui eu posso colocar um valor um pouco maior, tipo, sei lá, uns 200, ó. O que o Mask Feather faz? Ele borra as bordas da máscara. Então agora não tem aquele risco marcando, olha, daqui pra cá é borrado, daqui é nítido. Não, agora ele meio que deixou isso aqui um pouco mais mesclado, ó. E aí você tem todo esse borrão nos cantinhos, além de todas as animações que a gente acabou fazendo, que ficaram muito legais. Falar todas as animações é um trava-língua meio maluco que eu acabei de perceber aqui. Outra coisa, faz o seguinte, seleciona a camada de ajuste e eu vou fazer com que essa mesma área, né, dos cantos que está um pouco borrada, fique um pouco mais escura e um pouquinho mais azul. Para isso, seleciona a camada de ajuste, vai lá em cima em Effect, Color Correction e coloca essa opção aqui chamada Hue Saturation. Hue Saturation, você vai mudar duas coisas. A primeira, nessa opção aqui de Master Hue, ó, eu vou mudar o valor para negativo. Isso aqui é como se fosse um giro de cores. Então quanto mais você gira para lá e para cá, ó, mais você vai chegando em cores diferentes, né? Não vou deixar uma coisa tão grotesca assim. Então esse segundo valor, eu vou colocar menos 10 para ele puxar aqui para um tomzinho meio de rosa, um tomzinho meio azulado assim, só um pouquinho, ó. Acho que menos 10 foi muito, tem menos 5 aqui, ó. Acho que tá legal, tá vendo? Então tem o meio ali, mas a bordinha ficou um pouquinho mais rosada. E na opção de Master Lightness, eu vou colocar aqui o valor negativo também, tipo uns menos 20, ó. Então ele vai deixar os cantinhos um pouquinho mais borradinhos. Olha só que maravilha! Eu acho que já deu todo um charme para essa nossa animação. Calma! Respira, a gente está quase terminando. Vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou clicar aqui nessa composição chamada título 2 vezes. Com isso a gente entra lá dentro do nosso título. Vem no painelzinho aqui de Project e vai lá na outra imagem que você pegou de textura.
Você salvou outra imagem de textura, né? Fala pra mim que você fez isso. Você não ficou com preguiça, não, né? É só entrar no Google e colocar a textura lá. Eu vou pegar a outra textura, que é a textura 2. Cliquei, arrastei, soltei no painel de Project e eu vou arrastar aqui embaixo e soltar em cima de todas as camadas. Essa textura também é enorme, então vai lá dentro de Transform, se a sua textura for grande também, e você pode diminuir um pouquinho do scale dele aqui. Vou deixar tipo isso aqui, ó, um pouquinho menor. Agora eu vou fazer o seguinte, nas opções aqui, ó, a ideia é esse texto, né, essa animação é do Squid Game, o texto ele tem meio que uma textura diferente do background. Poderia ser a mesma, mas os caras inventaram isso, então a gente segue a ideia. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, nas opções das camadas, você vai clicar nesse segundo botão, que tem a opção de Blend Mode. Mas você fez, você já usou o Blend Mode antes. Então eu usei, mas agora você tem esse Tzinho aqui do lado, ó, clica no Tzinho, o que ele faz? Ele faz com que o conteúdo da camada textura apareça só dentro das camadas de baixo. Tá ótimo, é isso aqui que a gente quer. Só que além disso, na opção de Mode, eu vou trocar esse Mode para Linear Light, que eu nunca lembro onde é que tá. Aqui, ó, mais ou menos no meio, tá vendo? Eu acho que é praticamente o meio do painel inteiro. Linear Light. Então o que ele vai fazer? Vai se mesclar um pouquinho com as opções. Só que ainda não dá para diferenciar um pouco o que é branco do que é esses pretos de fundo. Então eu vou vir aqui na opção ó, de Opacity e vou diminuir a opacidade até conseguir enxergar um pouquinho mais, mas também sem perder essa textura. Eu acho que a gente pode colocar um Opacity, uns 50%. Eu acho que tá legal. Que eu consigo enxergar um pouco ó, das texturas nas letras que a gente tem, ó, S, U, I, não sei o que lá, e também consigo enxergar na parte escura. Mas se você quiser dar uma melhorada, a gente pode mexer um pouquinho na iluminação dessa imagem aqui. Então deixa selecionada, vai lá em cima em Effect, Color Correction, e a gente coloca essa opção aqui. Pode ser um Levels, aqui ó. Então no Levels, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui ó, deixa eu só puxar o painel um pouquinho pro lado, porque não tá dando pra enxergar ele todinho. E aí você pode vir ó, e mudar esse slide aqui embaixo ó, e puxar um pouco mais pra direita. Tá vendo o que ele faz ó? Ele traz de volta um pouquinho dos detalhes mais escuros da imagem. Traz de forma que não fique assim ó, onde você não consiga enxergar mais detalhes dentro das partes pretas. Então puxa até mais ou menos isso aqui ó. Acho que tá legal. Lembrando que se você usou, falou, professor, o meu não ficou igual ao seu, a minha textura. É porque a sua textura talvez seja outra. Então vai de olho de acordo com a sua textura. Tenha sensibilidade, tá? Para identificar a sua textura e saber se você tem que deixar mais clara, mais escura, mudar aqui o blend mode, a opacidade e assim por diante. Mas do jeito que tá aqui, eu acho que já tá maravilhoso. O que eu vou fazer? Vou voltar para a composição Squid Game e tá aí, ó. Olha só que legal. Então você tem duas texturas diferentes e a mesma animação rolando bonitinho para todos eles aqui. Agora, eu acho, né, que a gente podia deixar essa animação aqui talvez um pouco mais nítida. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar outra camada de ajuste. Então eu vou lá em cima na opção de Layer, New, Adjustment Layers. Eu falei layers, mas é adjustment layer, né? Uma só, não tem várias, mas você entendeu, né? Clica no adjustment layer aqui para ficar selecionado, vai lá em cima em Effect, eu posso vir em Blur and Sharpen e você pode colocar essa opçãozinha aqui chamada Unsharp Mask. O Unsharp Mask consegue deixar mais nítido a sua imagem inteira. Então você pode mudar essa opção aqui chamada Amount. Pega a bolinha e puxa pro seu ladinho, ó, até você deixar o mais nítido possível. Aqui se colocar muito também, eu acho que fica demais. Eu acho que uns 70 de nitidez eu acho que já tá bem melhor. E tá aí a nossa animação rolando, que você pode deixar aqui a agulha no tempo zero, pressionar espaço. E tá aí, ó, Squid Game se aproximando bonitinho e continua se aproximando cada vez mais. Eu achei muito legal essa animação. Curta, bastante curta, dá bastante trabalho, mas eu acho que é uma coisa bem estilosa, que é muito legal de fazer esse processo todo. Mas calma, chegando aqui, eu sei que você vai dizer, professor, mas peraí, cara, como é que eu transformo isso aqui num vídeo? Quero mandar no grupo do WhatsApp, quero postar no grupo de alunos, eu quero postar no mundo. O que você faz? Você tem que transformar isso aqui? Falei tudo errado, né? Volta. Você precisa transformar isso em um vídeo. Para transformar em um vídeo, você tem que renderizar e exportar isso aqui. E eu não vou explicar nesse vídeo porque eu já fiz um vídeo com tudo isso. Então o que você faz? Clica no card aqui em cima para ver como renderizar e exportar no After Effects. Aí você vai entender como é que faz esse processo inteiro, tá bom? Mas calma, antes de você ir lá, não vá embora ainda. Muito além de assistir como exportar no After Effects ou renderizar, talvez você queira o quê? Você queira evoluir ainda mais e aprender tudo sobre o After Effects pra valer, não é verdade? Eu espero que você diga que sim, porque se você disser que sim, vai no primeiro link na descrição do vídeo aí embaixo. Lá tem os meus cursos de After Effects, onde você aprende não só a base, tá? Então você vai entender, se você não sabe nada, mas eu não sei nada de After Effects. Relaxa, lá você vai aprender tudo que você precisa sobre o After Effects, mas também não só como começar no After, mas criar vários tipos de projetos de animações e efeitos visuais, que é uma coisa maravilhosa. Nossa, eu adoro essas duas coisas incríveis. Então se você quiser, primeiro link na descrição do vídeo aí embaixo. Eu acho que você não deveria deixar essa
chance passar. E falando em Squid Game, ou Round 6, que teoricamente é a mesma coisa, este vídeo aqui do lado é como fazer a abertura da Netflix, que é uma abertura também muito conhecida, não é possível que você nunca viu essa abertura na sua vida, mas neste tutorial você não só vai ver, você vai aprender a fazer uma igual. Então eu espero que você clique aí do lado porque eu vou embora. Tchau!